Programa Escola Bíblica. Oferecimento Mercadão do Som. Solução em áudio e vídeo. Olá, meus queridos, está começando o programa Escola Bíblica, chegando até você com reflexões preciosas da Palavra de Deus, com base nas nossas revistas da CPAD. Que a paz e a graça do Senhor esteja reinando sobre a sua vida. Nós queremos que esse programa abençoe a sua vida e traga muita edificação para você. Você que é já conhecedor do programa, amigo, você que é nosso irmão em Cristo, você que é professor, coordenador da escola, você que é aluno, pastor, obreiro, fique conosco. Deus tem uma palavra para todos nós. Hoje a lição de número 7 vai falar sobre Paulo, o plantador de igrejas. Para você que está tendo contato pela primeira vez com o nosso programa, estamos estudando sobre a vida, o ministério do apóstolo Paulo, esse grande homem de Deus que com sua vida e obra tem nos ensinado até hoje. Foi um instrumento de Deus para a edificação da igreja. E hoje vamos falar de Paulo como um grande missionário, um plantador de igreja, um homem que abriu igrejas, que fundou igrejas, iniciou trabalhos que até hoje permanecem. Nós queremos, com muita alegria, convidar você a acompanhar conosco aqui a leitura do texto áureo, verdade prática, e a leitura bíblica em classe que você acompanha aí na sua tela do programa Escola Bíblica. O texto áureo da nossa lição nos diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. A verdade prática nos ensina: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. E a leitura bíblica em classe você acompanha aí também na sua tela. Está em 1 Coríntios capítulo 3, Atos 13 e Atos 16, vamos ler alguns versículos destes capítulos que eu mencionei. 1 Coríntios 3 diz, versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam, para serem observados, os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Até aqui temos lido a palavra do Senhor, texto sagrado, muito bom. Como você sabe, nós temos aqui o nosso comentarista, pastor Elias Gomes, evangelista Wallace, que estão aqui já de prontidão para trazer
os comentários dessa revista, muito interessante. Paulo usa aqui, pastor Elias, uma metáfora, uma comparação, uma alegoria de um agricultor, não é isso? Falando sobre o Paulo enquanto um agricultor, um plantador de igreja. Eu gostaria que o senhor nos falasse sobre essa performance de Paulo enquanto um plantador de igreja. Esse termo a gente não ouve muito na nossa igreja, nessa terminologia, mas Paulo utiliza quando ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pastor Elias, muito bem-vindo, fique à vontade conosco. Ok, pastor Marco, Pai do Senhor, obrigado por nós estarmos aqui mais uma vez. Evangelista Wala aqui também. E todos os irmãos que estão aí do outro lado da tela, Deus abençoe a todos rica e poderosamente neste momento. Nós estamos diante de uma lição muito preciosa e quando se fala do apóstolo Paulo, ele está se falando de alguém que dominava e tinha uma capacidade de domínio quanto às figuras de linguagem muito elevado. Então, ele, diante de uma situação que está acontecendo na igreja de Corinto, os irmãos se dividindo, cada um migrando para um lado diante de alguma justificativa, seja esta propriamente justificável ou não, o apóstolo Paulo pega esta situação e faz uma comparação sobre o que está sendo fundado, né? Sobre o que está sendo realizado propriamente dito. E aí ele aproveita a situação para falar sobre esse plantio, né? Que na verdade é fundação de igrejas locais, realização de uma missão extraordinária que Deus estabeleceu para ser realizada pelo próprio povo dele, que é o povo chamado para isso. Então ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, e aí ele vem trazer a evidência do mérito, né? O mérito soberano que é de Deus. E aí ele vem dizer: eu plantei, porque ele foi um dos maiores, se não o maior fundador, na verdade o maior fundador de igreja desse contexto neotestamentário. E o nosso propósito nesta oportunidade é justamente falar sobre esta missão gloriosa que Paulo desenvolveu atendendo à orientação do próprio Senhor Jesus. Então, quando um dizia: eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Cristo, aí o apóstolo Paulo, diante disso, ele vem trazer, além do mérito que é de Deus, que na verdade dá o crescimento, ele vem evidenciar esse lado dele, que ele sim, ele era o plantador de igreja. E quando se fala de plantar igreja, de fundar congregações, de desbravar um determinado trabalho evangelístico, nós estamos falando de um processo. Não é um ato propriamente dito, é um processo. E todo processo sério, todo processo que é especial, que é importante, ele possui etapas imprescindíveis, indispensáveis de uma observação muito diligente. Então, o apóstolo Paulo, ele evangelizava, pregava o evangelho de Cristo com muita ousadia, para isso ele foi chamado, mas também depois das pessoas se converterem a Cristo, ele se preocupava em fazer com que essas pessoas fossem de fato ou verdadeiramente discipuladas, a fim que ganhasse uma consistência espiritual. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele não se preocupava em primeira instância só com a inserção das almas, só com a inserção das pessoas na igreja. Ele se preocupava com a consistência de fé, a fim de que essas pessoas tivessem uma permanência no reino de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo não é só um pregador, ele é também um mestre. Ele também, além de anunciar a palavra de Deus, para que estas pessoas se agregassem na igreja, ele se preocupava também em ensiná-las. Então, quando se fala de fundar igreja, de plantar igreja, está se falando de um processo. E é um processo árduo, um processo espinhoso, um processo que requer muito empenho, muita dedicação, que nós iremos ver aqui ao longo desta lição.
Então, mas assim, pastor Marcos, evangelista Wallace, quando nós falamos do apóstolo Paulo na condição de plantador de igreja, ele é um verdadeiro desbravador. Ele não é aquele que pesca em aquário alheio, ele não é aquele que atua nos campos de outrem, não. Ele é aquele que vai desbravar onde Cristo ainda não foi anunciado. E isso aí é a maior evidência de um plantador de igreja, de um plantador nato, né, de igreja. Então, ele mesmo evidencia isso em 2 Coríntios, capítulo de número 10, mas também em Romanos, capítulo de número 15. E nós vemos muito bem isso em 1 Coríntios, capítulo 10, só gostaria de ler um versículo aqui da palavra de Deus, e já vou passar a palavra ao pastor Marcos. Estaremos lendo o versículo de número 16, que nos diz: para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que já estava preparado, no que já estava pronto. Então, ele se preocupava, acima de tudo, em pregar o evangelho, em fundar igrejas onde, na verdade, Cristo ainda não havia sido anunciado. Maravilha. Bom, queridos, a gente não pode passar por uma observação dessa tão importante que o pastor Elias nos fala sobre a questão de abertura de igrejas, de plantar igreja, ou de iniciar uma igreja, um trabalho missionário, sem fazer uma reflexão do que hoje acontece, né, pastor Elias? Às vezes há até quase como que uma concorrência, as pessoas abrindo igrejas do lado de outra igreja, quando tem um trabalho ali já sendo realizado. Embora a gente saiba que é sempre bem-vindo uma igreja, é melhor uma igreja do que um bar, melhor uma igreja do que qualquer outro tipo de atividade que venha trazer o homem à ruína. Mas temos que ter um bom senso, um critério nisso, em não abrir trabalhos onde já existe um trabalho ali. Tá? Não pode haver esse tipo de concorrência. A nossa concorrência, se ela existe, é com o reino das trevas, né? Nossa grande batalha. É muito importante essa sua observação, que foi a observação do apóstolo Paulo. Observa aqui, evangelista Wallace, que o apóstolo Paulo ele tinha como que um dever dado por Deus, uma obrigação. Era mais do que um chamado. Ele dizia que tinha como um dever a pregação do evangelho. A própria igreja em si, a abertura daquela igreja, não era o mais importante para ele, mas a salvação daquelas vidas através da abertura daquele trabalho, né? Queria que o senhor também nos colocasse um pouco mais sobre essa figura de Paulo, essa atitude de Paulo como um desbravador, uma gloriosa obrigação que ele tinha, digamos assim. Pastor Marcos, pastor Elias Gomes, a paz do Senhor a todos que nos assistem. Bem, um tema excelente, né? Nós já começamos aqui com uma grande aplicação prática, pastor Marcos. Final de semana atrasado na própria escola bíblica, um obreiro fez o seguinte questionamento em sala de aula. Ele disse: pastor, mas nós temos só ao redor da minha residência, num raio de 100 metros, nós temos 16 congregações, 16 igrejas. E aí você tem que aferir realmente como é que elas foram plantadas, solidificadas, edificadas, etc. Aquelas metáforas que Paulo utiliza quando ele escreve aos Coríntios, quando ele escreve aos Gálatas, aos Filipenses. Tudo isso a gente tem que sopesar. Mas aqui, em se tratando de chamado, pastor Marcos, pastor Elias, o apóstolo Paulo, por vezes, ele diz que o chamado dele era irrefutável. É a terminologia que ele utiliza. Diz que não tinha como ele negar, porque era irrefutável o seu chamado, tamanha relevância. Mas uma coisa importante nós analisarmos nesse tópico, nós estamos tratando de uma gloriosa obrigação, é que Paulo, ele nunca se envergonhou do seu chamado. Ele nunca se envergonhou em ter que plantar igrejas. Isso ele escreve em Romanos, capítulo 1, no versículo 16. Ele escreve aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 20. E ele também, é uma característica que nós não podemos tirar, é que, apesar de não ser o primeiro a levar a pregação do Evangelho, mas ele é o primeiro apóstolo e o primeiro mestre dos gentios. Isto está em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 11. E Paulo, durante toda a sua trajetória de vida, as suas viagens missionárias, Paulo ele vai adquirir tanto conhecimento que, ao final,
quando ele está preso em Roma, ele vai dizer assim, agora não uma linguagem tão somente metafórica, pastor Marcos, ele vai dizer assim, que eu sou um prisioneiro do Evangelho, mas um prisioneiro que era sempre livre para pregar a palavra de Deus, ainda estando aprisionado. Paulo ele se utilizava de várias estratégias que ele não tinha do que se envergonhar. Quando Paulo chega em Antioquia da Pisídia, logo em Atos Apóstolos, capítulo 13, ele procura logo uma sinagoga para ministrar a palavra de Deus. Quando ele chega em Tessalônica, ele procura uma sinagoga. Quando ele chega em Corinto, ele procura uma sinagoga. Quando ele chega em Éfeso, também procura uma sinagoga. Com o intuito de quê? De fortalecer a palavra de Deus. Portanto, não tinha do que se envergonhar, era um prisioneiro de Cristo ao final do seu ministério, mas sempre livre para a pregação do Evangelho também, e pregava sempre com grande autoridade. Agora, claro, sempre, pastor Marcos, pastor Elias, submetido a uma autoridade do governo da igreja, estabelecida em Jerusalém, mas com um quartel-general que nós chamamos, né, um QG do Evangelho em Antioquia da Síria, sempre submetido à autoridade daqueles varões, daqueles líderes da igreja primitiva. Maravilha. Tá aí, meus irmãos. Pastor Elias, é interessante que o apóstolo Paulo, e a nossa lição destaca muito bem isso aqui, ele via essa missão de pregar o Evangelho e, portanto, também de abrir igrejas, de plantar igrejas, como uma espécie de parceria, né? Uma parceria. Deus faz a parte dele, que é a maior parte, que é dar o crescimento, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas nós temos que fazer a nossa também. O ID é para nós, né? O plantar a igreja é a nossa parte, o anunciar é a nossa parte, né? Gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre esse aspecto aí de cooperação e de parceria. Com certeza, pastor Marco. É por isso que, metaforicamente, o apóstolo Paulo chama o povo, chama a igreja de lavoura de Deus. Então, no sentido, no contexto atual, digamos assim, alguém pega e planta uma árvore ali, alguma coisa, uma semente, ele tem que cuidar, ele tem que observar, ele tem que regar, ele tem que zelar. E muitas das vezes esse processo, como já falamos, que é um processo caracterizado por etapas, e essas etapas elas não devem ser ignoradas, caso contrário, isso compromete o resultado das etapas que já foram efetuadas. Então, o apóstolo Paulo evidencia aqui que um planta, o outro rega, e envolve Deus também, porque no todo é Deus que dá o crescimento, é Deus que faz germinar, é Deus que faz crescer, é Deus que faz frutificar. Então, a gente percebe que há uma parceria horizontal entre as pessoas que foram chamadas para executar a obra de Deus, e há também uma relação vertical, uma parceria vertical, porque sem Deus, sem essa relação de dependência do próprio Deus, a igreja não avança, a igreja não cresce e jamais ela permanece. Quem dá o sustento, quem dá a garantia do crescimento e da permanência da igreja é o próprio Deus. Deus é a mola prepulsora, Deus é a força motriz desta instituição chamada igreja. Então, sem esta parceria, jamais nós alcançaremos os resultados que se quer. Aí o escritor até nos fala aqui um texto muito importante, dizendo: quem faz germinar, quem faz frutificar e crescer é Deus, relacionado ao que o próprio apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios, capítulo 3, autora do versículo 6 e 7, nós vemos, ele diz que eu plantei, versículo 6, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E aí ele vem tirar de lado aqui as possibilidades de vangloriamento que as pessoas podem apresentar em virtude de fazer alguma coisa para Deus. Ele diz, nem quem planta, nem quem rega, nem quem faz isso ou aquilo é alguma coisa, mas sim Deus. Ele está, então, evidenciando novamente a razão maior, o mérito maior é de Deus, tanto do crescimento quanto da permanência da igreja. Maravilha. Isso nos faz lembrar aquela fala de Nicodemos, né, quando foi ter com Jesus de noite, lá no capítulo 3 de João, no evangelista Wallace, quando ele diz, ninguém pode
fazer essas coisas se Deus não for com ele, né? Então, assim, é a marca de um crescimento saudável da igreja, é a presença de Deus ali, é Deus dando crescimento, é Deus solidificando o trabalho daquele obreiro ou daqueles obreiros, né? Mas é muito importante que a gente entenda que nós somos dependentes de Deus. E a Bíblia é muito clara em dizer que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Então, é Deus quem dá a chuva para que a semente também ela possa, então, germinar, ela possa crescer. É Deus que abençoa. Agora nós temos que estar ali cuidando, como disse o pastor Elias. Muito interessante essa alegoria que Paulo utiliza entre plantar, regar e também o crescimento. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o segundo bloco do programa Escola Bíblica, falando sobre Paulo como um plantador da igreja. Fique conosco. Olá, meus queridos, nós voltamos com o segundo bloco do programa Escola Bíblica. Estamos falando sobre Paulo, plantador de igrejas, um homem que foi muito usado por Deus para fundar igrejas, abrir trabalhos missionários muito frutíferos naquela época. E nós agora vamos para o tópico 2 da nossa lição, que vai falar sobre Antioquia, uma base muito importante do trabalho missionário de Paulo e da igreja. E eu quero aqui passar a palavra ao evangelista Wallach, que nos fale um pouquinho sobre esse ponto, porque é um ponto muito importante, que está lá no capítulo 13 de Atos, no evangelista Wallach. Perfeito, pastor Marcos. Nós estamos vendo aqui o ponto de partida para o crescimento da igreja. Muito embora nós possamos ter em mente que o ponto de partida tenha sido Jerusalém como o lugar, o local da fundação da igreja primitiva, mas aqui nós estamos falando da cidade de Antioquia, onde verdadeiramente se organizou, né, de uma forma organizada, sistematizada, orientada, foi de Antioquia da Síria. Veja que, por vezes, aqui durante a lição, nós falamos em Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia, que fazem parte de duas províncias totalmente diferentes. Antioquia da Síria fica mais próxima a Jerusalém e é onde se desenvolve o que nós tratamos como QG, o quartel-general do Evangelho, para aquele momento. E as características dessa igreja estabelecida em Antioquia é uma de igreja missionária, como traz o tópico da nossa lição. Mas, acima de tudo, pastores Marcos e pastor Elias Gomes, nós temos que analisar que essa igreja ela era uma igreja pentecostal, uma igreja doutrinária, uma igreja solidária, uma igreja irmã, uma igreja amiga, né, de onde partem esses grandes missionários de, primeiramente, aí, Barnabé e Saulo. Mas era uma igreja cheia do poder de Deus também. Há pelo menos há 16 anos passados aqui, antes desse fato, já havia ocorrido o que ocorrera em Pentecostes, no Atos Apóstolos capítulo 2. E essa igreja ela já compreendia, já tinham passado quase 2 décadas, ela já entendia o que era o poder do Espírito Santo. E é tão tal que essa igreja, como está em Atos Apóstolos capítulo 13, cheia de mestres, cheia de doutores, já com pastores, eles oram e pelo poder do Espírito Santo, Barnabé e Saulo são separados para essa missão, para essa viagem, para essa primeira viagem missionária. Então, uma igreja já madura, mas uma igreja, repetimos, pentecostal, doutrinária, solidária, mas que a partir daquele momento ela precisava ser uma igreja missionária. E agora nós temos aqui Paulo, ainda Saulo e Barnabé sendo separados pela própria obra, pelo mover do Espírito Santo naquela igreja, para serem lançados a outro continente, a outros locais, a outras províncias romanas para a pregação do Evangelho aos gentios. Se nós pudéssemos definir aqui em algumas frases, pastores, eu dizia que a igreja de Antioquia, ela venceu barreiras. Ela não pescou em aquário.
A partir do momento que ela se organiza, e ela se organiza perfeitamente, com divisão de tarefas, com um governo agora estabelecido da igreja, e lançam aqueles 2 missionários, claro, sobre a égide do Espírito Santo, sobre a égide de Deus, mas também respeitando aqueles que permanecem em Antioquia como líderes verdadeiros da igreja primitiva. Maravilha. Pastor Elias, é importante destacar aqui, evangelista Wallach, que Barnabé ele foi buscar Saulo antes, né? Lá em Tarso, e traz para aquela igreja, e ali naquela igreja, como o senhor bem destacou, que era uma igreja rica, por assim dizer, espiritualmente. Eu percebo aqui no capítulo 13, pastor Elias, que era uma igreja que tinha mestres, né, doutores, que chamam-se doutores também, e profetas. E eu vejo como uma igreja equilibrada. Eu vejo como uma igreja equilibrada, a igreja que ela não tem apenas profetas, ela não é apenas a igreja do fogo, ela é também uma igreja da palavra, ela é uma igreja do ensino, né, pastor Elias? E é dali que Deus tira esses 2 grandes missionários, sobretudo Paulo, né? Com certeza, pastor Marcos. A gente percebe que os apóstolos perceberam lá de Jerusalém que a igreja de Antioquia ela estava num crescimento, mas num crescimento consistente. Isso foi constatado pela ida ou pelo envio de Barnabé a Antioquia. Quando chegou lá, de fato foi constatado que a igreja ela tinha tudo isso. Então, ela tinha um equilíbrio mesmo espiritual, tanto na pregação quanto no ensinamento da palavra de Deus. E era uma igreja que nós podemos dizer que foi a igreja mãe dos gentios, porque foi a primeira igreja inaugurada, digamos, no meio dos gentios. E é a partir dela que Paulo sai para as suas viagens missionárias, não só para a primeira, mas para a segunda, para a terceira, em todas as viagens missionárias, ele parte de lá. Algo importante que está relacionado ao que nós falamos agora há pouco, que quando alguém vai ser um desbravador, quando alguém vai fundar igrejas, ele deve estar sob a autoridade de alguém que está constituído numa igreja. Não é alguém que vai assim espontaneamente, por vontade própria, querendo, não, eu sou o líder, aqui eu vou me consagrar. Não. A Bíblia é muito clara em dizer isso em Atos capítulo 13, a igreja de Antioquia, orando e jejuando, o Espírito Santo falou, aí separou e eles enviaram, através do Espírito Santo, enviaram. Então, a gente tem que perceber isso. A igreja de Antioquia, ela teve um brilhantismo espiritual tão grande, razão pela qual foi ali, pela primeira vez, que os discípulos foram chamados de cristãos. Em nenhum outro tempo antes tinha sido. Então, a igreja de Antioquia, ela apresenta essa consistência espiritual, e a gente percebe que o apóstolo Paulo encarou a sua viagem missionária realizando milagres, prodígios. É a partir dali que ele sai para Chipre, né, para a ilha de Chipre com Barnabé, e faz coisas extraordinárias. Foi lá que o Elimas, o feiticeiro, foi desmascarado. Então, o encantador também ganhou o procônsul para Cristo. Vários gentios se alegraram e creram no evangelho. Por que fala os gentios? Porque atendendo à ordenança ou princípio da diretriz do Senhor Jesus, que em Mateus capítulo 10, versículo 6, e também em Mateus capítulo 15, versículo 24, Jesus estava, quando em Mateus 10 ele enviou os discípulos, ele disse, olha, vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, vão aos judeus primeiro. Tanto que ele fala isso à mulher sirofenícia, eu não vim senão buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. O apóstolo Paulo, ele se importa, e está em Atos capítulo 13, versículo 46, que ele se importa em pregar primeiro para os judeus, mas esse faz descaso, muitas das vezes até zombam da palavra. Aí Paulo diz, então eu vou para os gentios. Ele entende aquilo que o próprio Senhor Jesus fala para Ananias, lá em Atos 9, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o evangelho, o meu nome, aos gentios. Então, isso Paulo fala novamente em Atos 18, 6, quando os judeus rejeitam a palavra. Ele poderia pegar isso como um aspecto negativo e dizer, será se eu fui chamado? E colocar a vocação dele, ou o chamado dele em dúvida. Não. Ele pega e diz, eu vou para os gentios, porque para isso eu fui chamado. E aí a Bíblia diz que nessa viagem missionária aqui, os gentios se alegram, porque eles creem no evangelho e na palavra que o próprio apóstolo Paulo
está pregando. Muito bom. Evangelista Wallach, essas viagens missionárias foram marcantes, sem dúvida alguma, pelos milagres que aconteceram, né? Mas é interessante o nosso comentarista falar da segunda viagem missionária como uma visão muito interessante que Paulo teve, né? Que eu gostaria que o senhor nos relatasse aí para os nossos telespectadores. Pastor Marcos, pastor Elias, nós conversamos aqui no tópico anterior, o pastor Elias explicou bem que a todo momento Saulo ou Paulo e Barnabé estavam sob o governo da igreja, sob a disciplina da igreja, sob a égide, sob um governo eclesiástico, sob uma autoridade espiritual. É tão tal que na sua primeira viagem, o Espírito Santo revela e através, com certeza, da imposição de mãos, como está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, com imposição de mãos, eles recebem aquela autoridade, né, para realizar essa primeira viagem missionária. Mas o importante é que, findando a primeira viagem missionária, eles retornam para Jerusalém para reunir-se novamente o governo da igreja para tratarem acerca da circuncisão. Um fato que muito possivelmente tenha causado um grande problema entre Paulo e João Marcos, primo de Barnabé, aparentado de Barnabé. Então, eles têm que definir aquilo ali. Paulo realiza a sua primeira viagem missionária e encontra esses problemas. Antes de realizar a sua segunda viagem missionária, pastor Marcos e pastor Elias, ele vai e retorna para o centro da igreja e vão decidir. E lá ele se apresenta, apresentando seu testemunho, né, do que foi realizado durante a primeira viagem, e agora é necessário realizar a segunda viagem, mas sob a égide, novamente, do governo da igreja. Paulo, recebendo as suas instruções, como está em Atos dos Apóstolos, parte para a sua segunda viagem missionária, com um grande conflito de início, já com seu ex-companheiro Barnabé, por conta novamente de João Marcos, tomando ali, como a palavra de Deus diz, tomando a Silas e partindo em outro rumo na sua segunda viagem missionária. Mas na sua segunda viagem missionária nós temos vários aspectos interessantes. Nós temos que quando Paulo, partindo agora não através do mar, agora por terra seca, por terreno sólido, Paulo ele parte direto para a Síria e Cilícia. Lá, logo no primeiro momento, eles encontram logo Timóteo, né, em Listra. E Timóteo, filho de uma judia, mas de pai grego, ele tem que ser circuncidado para que avance na segunda viagem missionária junto com Paulo. Paulo ele chega em Troade, em Atos Apóstolos, capítulo 16, verso 9. Em Troade, ele tem aquela visão daquele macedônico pedindo para que ele atravesse. E atravessar, pastor Marcos, significa passe desse continente onde você está, desse continente asiático, para o meu continente aqui, que é meu continente europeu. A visão que ele tem é essa da Macedônia. E Paulo atravessa e chega à cidade de Filipos. E em Filipos, Paulo ele conhece Lídia. Em Filipos é onde Paulo é preso juntamente com Silas, após expulsar aqueles demônios que atormentavam aquela jovem adivinhadora. Paulo também, partindo de Filipos, Paulo chega até Tessalônica. E Paulo, em Tessalônica, ele disputa por 3 dias, pastores, numa sinagoga onde muitos ouviram a palavra de Deus, mas também vários outros rejeitaram. Parte dali de Tessalônica, vai até Bereia, chegando a Atenas, onde tem a oportunidade de pregar o evangelho para aquela comunidade tão idólatra, no Areópago, que nós já tratamos aqui tantas vezes, onde Paulo prega sobre aquele Deus desconhecido, aquela estátua que os atenienses não conseguiam nominar. Ele diz, aquele é o meu Deus, não representado por essa estátua, mas é o Deus desconhecido de vocês, esse é o meu Deus. E ele também chega agora à igreja de Corinto, a igreja onde ele se debruçou aos ensinamentos, onde ele enfrentou vários problemas, onde ele conheceu Príscila e Áquila, né? Isso está em 1 Coríntios, no capítulo 3, do verso 10, ele explica bem sobre a questão da arquitetura da igreja, da edificação da igreja, do fundamento. Eu vou só ler aqui 1 Coríntios 3,10, diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Está querendo falar aqui da fundação da igreja em Corinto. Paulo retorna no final da sua segunda viagem missionária, já de Corinto, já levando consigo Príscila e Áquila, deixando em Éfeso, aquela cidade
onde Príscila e Áquila vão ter a oportunidade de ter com Apolo, de orientar Apolo, como nós vimos na lição anterior. Bem, é uma grande odisseia, são grandes dados, grandes obstáculos que nós temos aqui para romper no ponto de vista estudantil, mas que se a gente se debruçar um pouco, a gente consegue pegar esses detalhes. São muitos detalhes, mas que vale a pena você navegar, porque a segunda viagem missionária talvez seja a que Lucas mais se debruçou quanto aos detalhes de crescimento, de expansão e de territórios bem desconhecidos que Paulo enfrentou. Maravilha, muito interessante. Paulo, ele plantava as igrejas, e aí, depois de um tempo, né, pastor Elias, ele voltava lá para ver como é que estava o trabalho, corrigia rumos, corrigia posturas, orientava os líderes. Enfim, é muito interessante esse cuidado de Paulo. Não basta a pessoa abrir um trabalho, é preciso que cuide desse trabalho. Então, se Deus tem entregue a você algum tipo de trabalho, se o pastor da igreja confiou a você uma tarefa, você que nos assiste como obreiro, é importante que você cuide bem, é importante que você regue, é importante que você ensine. E Paulo tinha essa marca, não apenas de um desbravador, mas de um ensinador, de um cuidador, né, pastor Elias? Isso dava consistência para a sua missão, né? Com certeza, pastor Marco. A gente vê alguns textos que evidenciam muito claramente isso, e isso a gente vê muito claro no final da sua primeira viagem e no início da segunda, né, quando ele se separa com Barnabé. A gente vê no versículo 36, e alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão, fazendo aquilo que o Senhor nos fala lá no Antigo Testamento: procura conhecer o estado das ovelhas. E outra, lembrando ainda do aspecto de parceria nessa fundação das igrejas e tudo, por onde ele passava, ele ia constituindo também líderes ali para serem os responsáveis pelos trabalhos locais, constituindo anciãos, né, como está lá em 14, lá em Derbe, quando ele passou em tantas outras cidades que faziam parte da região da Galácia. A Bíblia diz no versículo 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E depois, no versículo 23, diz assim, que eles, consentindo eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, e encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, eles estavam constituindo anciãos ali, que eram presbíteros, eram os líderes que seriam, na verdade, pastores locais, que ficariam ali, independentemente se ele iria alcançar o fruto anos depois. Ele estava plantando e ele estava cuidando até quando ele pudesse. E até hoje, séculos depois, milhares de anos depois, nós estamos agora tratando dessa ação tão gloriosa na vida do apóstolo Paulo. Maravilha. E a receita continua a mesma, né? É fazer líder, é fazer discípulos, é discipular, é treinar novos líderes, é dar oportunidade para novos também realizarem o trabalho. Nós vamos para um breve intervalo, porque o nosso tempo chegou também no segundo bloco, e a gente volta já já com o terceiro e último bloco, falando um pouco mais sobre essas características de um bom plantador de igreja que era Paulo. Retornando com o terceiro bloco do programa Escola Bíblica, já estamos chegando no finalzinho do programa e a lição está muito boa, falando sobre plantação de igrejas. Como Paulo ele teve êxito nessa missão tão especial de iniciar igrejas, de edificar essas igrejas, de dar seguimento, crescimento. A gente está aprendendo um pouquinho sobre isso com os próprios conselhos que Paulo nos dá aqui através da palavra do Senhor. Nosso Deus. Evangelista Wallace, eu quero começar esse terceiro bloco aqui com o senhor, porque no terceiro tópico da nossa lição vai falar sobre característica de um plantador de igreja, né? E aí vai falar que era motivado pelo chamado, experimentado no deserto da vida
e a igreja segundo as Escrituras. Gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre essas características de Paulo e, se pudesse também nos trazer aqui um adendo no sentido desse êxito que Paulo tinha tanto nesse projeto de plantar a igreja. Por que Paulo tinha tanto êxito? As características que o senhor vê na vida dele, ou mesmo nessa forma de trabalho dele que dava tanto êxito ao seu trabalho. Perfeito, pastor Marcos. Nós abrimos esse programa logo no primeiro bloco tratando que Paulo ele era motivado pelo seu chamado. E não é ruim nós dissermos aqui que o chamado de Paulo era diferenciado. Nem todos receberam o mesmo chamado do apóstolo Paulo. Isso é evidente, é notório, e isso nós temos que tratar. A motivação de Paulo sempre foi chegar mais longe. Nós vemos em Romanos capítulo 15, no verso 24, Paulo ele escrevendo a Roma, aos irmãos que estão em Roma, mas ele dizendo que quer alcançar até a Espanha. Isso está em Romanos capítulo 15, no verso 24. Mas ele tem algumas características que lhe fazem ter o sucesso que a obra de Deus alcançou. E nós falamos nem tanto do sucesso do homem, porque nós estamos sobre a égide espiritual de um Deus maior, mas o sucesso da obra de Deus através das mãos de Paulo, ele se deu por algumas características próprias dele. Nós percebemos aqui a primeira e principal característica do apóstolo Paulo é a sua fidelidade a Jesus Cristo. Por óbvio, lógico, nós temos que começar logo com isso. A primeira característica é a sua fidelidade a Jesus Cristo. Uma segunda opção, pastor Marcos, ou um segundo tópico, um segundo item, é a sua pureza doutrinária. Paulo ele era um grande estudioso da palavra, precisou de algumas acertos, ajustes acerca da nova aliança, mas da feita que ele compreendeu, ele se torna um grande estudioso da pura doutrina de Deus, da palavra de Deus. E outra, apesar de Paulo ser um grande líder, ser um grande missionário, Paulo nunca deixou de estar submetido, subordinado a uma liderança espiritual, a uma liderança pastoral. Paulo nunca vagou pelo mundo sozinho, desenvolvendo a obra missionária. Paulo ele sempre recordava que existiam pastores na igreja de Antioquia, existiam pastores na igreja em Jerusalém, portanto, ele sempre estava submisso, claro, a uma autoridade espiritual de Jesus Cristo, mas também do governo da própria igreja. Então, nós atrelamos a todas as suas vitórias, as vitórias do Evangelho, a essas três principais características que nós consideramos nesse momento: a fidelidade a Jesus Cristo, a sua pureza doutrinária e, com certeza, também a submissão a uma liderança pastoral. Muito bem. Pastor Elias, e o senhor? O que o senhor pode nos destacar aqui, as características de um plantador de igreja, além desse chamado, ele tinha essa grande convicção do chamado, que o nosso comentador fala aqui, essa consciência do chamado, de saber que Deus havia chamado, ter essa certeza de que, embora ele enfrentasse dificuldades em determinado lugar para abrir e consolidar uma igreja, essa consciência de que ele foi chamado por Cristo realmente era um grande motivador na sua vida. Gostaria que o senhor continuasse nos falando um pouquinho mais sobre essas características de Paulo como plantador de igreja. Com certeza, pastor Marcos. E aí o senhor até falou sobre o sucesso, né, digamos, sobre o êxito que Paulo tinha na questão tanto da fundação da igreja como esta consolidada, né, bem firmada. E a gente percebe que o ponto inicial disso é a gente saber que Paulo ele experimentou daquilo que ele oferecia. Ele experimentou de verdade, ele teve uma experiência fabulosa e extraordinária, marcante com o próprio Deus. Então, o que faz com que Paulo manifeste a palavra de Deus com convicção, com ousadia, com autoridade, que faz com que o povo creia nele e esses sinais também aconteçam, é o que nós vimos na lição passada, Paulo no poder ou no ímpeto do Espírito Santo. Isso acontece porque ele está oferecendo uma água da qual ele já bebeu, ele está oferecendo um pão do qual ele já comeu, então ele tem certeza, ele tem provas suficientes para acreditar e dizer, eu só sei enxergar isso, porque vocação é isso. Vocação é quando a pessoa
tem oportunidade de ser outras coisas, de fazer outras coisas, e diz, não, mas eu só consigo enxergar isso aqui, eu só sei isso aqui. Então, Paulo estava tão convencido pela causa do Evangelho, que isso era um dos elementos mais convincentes, e a maior razão pela qual ele era muito bem sucedido nas ministrações, nas fundações das igrejas e também no ensinamento da palavra de Deus. Quando a gente vê e fala sobre isso, pastor Marco, evangelista fala, a gente está falando de alguém que mergulhava mesmo de verdade naquilo para o qual foi chamado. Paulo não achava que era vocacionado. Paulo não suponhava que era chamado, não. Ele tinha convicções de sobra. Tanto que em Atos capítulo 20, versículo 24, ele diz assim, mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, os resultados, eles são consequência da maneira como nós nos portamos ou nós nos comportamos diante do Evangelho. Como é que eu vou falar de algo, eu vou apresentar algo sem propriedade? E uma das melhores maneiras para eu apresentar com propriedade é eu mesmo já ter experimentado. E nós estávamos falando agora há pouco que a maneira como o apóstolo Paulo se converteu, ou Deus criou a situação para que ele se chegasse aos pés do Senhor, da mesma forma ou similarmente aconteceu com várias outras pessoas ou família. A gente estava lembrando aqui sobre o caso do carcereiro, lá em Atos 16, a maneira como o carcereiro se converteu, não só ele, mas toda a sua casa, por um episódio tão glorioso ali que Deus enviou. Então, um ministério acompanhado verdadeiramente de convicções. E quando eu falo de convicções, eu estou falando de que não existe nenhum outro elemento que seja capaz de fazê-lo mudar de ideia, mudar de direção. Complementando o nosso raciocínio, é interessante que o pastor Elias falou de ter experimentado a água e ter experimentado o pão. Mas é interessante nós também acrescentarmos um detalhe, que Paulo ele falava com propriedade daquilo que ele já tinha passado, experimentado, que é o tópico da nossa lição, experimentado no deserto da vida. E é importante nós esclarecermos que esse experimento no deserto, muito embora nós possamos ter a convicção de que é aquela fase onde ele passa 3 anos no deserto da Arábia, naquela região onde Moisés também se encontrou com Deus, no monte, etc., é importante nós tratarmos aqui dessa situação que não só diante das adversidades no deserto, mas diante das tempestades, diante dos vales sinuosos da vida que enfrentara, diante do naufrágio. E toda vez que nós tocamos nesse assunto de experimentar a palavra, de experimentar a água, de experimentar o pão e de ser experimentado também no deserto, é importante nós tratarmos o que Paulo escreve em 2 Coríntios, do capítulo 11, do verso 24 a 27. É bom que nós façamos uma leitura para que nós compreendamos o seu testemunho. Ele diz assim, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, na cidade, no deserto, no mar, aos falsos irmãos, e trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Ele complementa no capítulo 11, no verso 32 e 33, e diz assim, em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem, e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Olha só o testemunho. Será que ele tinha sido experimentado? Ele foi experimentado no deserto, na tempestade, na chuva, no vale, onde quer que estivesse, ele estava sendo provado, e aqui estava se cumprindo o que Jesus havia dito, que ele teria que padecer pelo seu evangelho.
E é por isso, pastor Marcos, só reiterando, em Atos 14, 22, a Bíblia diz assim, e Paulo, confirmando o ânimo dos discípulos, disseram, não, irmãos, importa que por muitas tribulações nós entremos no reino de Deus. As tribulações, as adversidades, as perseguições, as oposições, elas não são nosso fim, não, elas são o meio pelo qual nós vamos alcançar no reino de Deus. Relacionado a isso que o evangelista Fálico até evidenciou, pastor Marcos, a gente vê em 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo de número 11, ele diz assim, até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos até o presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Mas ele diz que está preparado para tudo, né? Por isso que em Filipenses capítulo 4, ele diz assim no versículo 12, eu sei estar abatido, eu sei também tem abundância, eu estou preparado para viver em todas as maneiras e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. É nesse contexto que ele vem falar o versículo seguinte, que muita gente fala do ponto de vista errado, com a motivação errada. É nesse ponto de vista que ele fala o versículo de número 13 de Filipenses 4. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso até superar a fome, eu posso até superar a oposição, eu posso superar a rejeição, eu posso superar todos os desafios que me são apresentados na minha trajetória ministerial, a fim de que a igreja que eu criei, a igreja que eu fundei, a igreja que eu plantei, ela tenha característica de uma igreja segundo as Escrituras, não uma igreja segundo a concepção humana, antropológica, não. É uma igreja cristocêntrica voltada para o Senhor. Maravilha. Muito interessante. Quando os nossos comentaristas falavam aqui, eu estava até anotando alguns pontos aqui, extraindo dessas muito boas explicações de vocês dois, que um dos segredos, então, do sucesso desse ministério de Paulo de plantar a igreja era exatamente essa disponibilidade dele em sofrer por amor a Cristo, passar... Sim. Porque muitas pessoas desistem, né, na caminhada, evangelista Wallach, por conta de aflições, às vezes de ver o erro do outro, de ver problemas na igreja, de ser perseguido, e etc, etc. A gente precisa superar esses obstáculos, né, porque em nenhum momento Paulo se colocava como vítima, mas ele tinha prazer nesse sofrimento por amor a Cristo, né, pastor Elias? Que coisa linda. Por isso que ele, é verdade, ele se torna um protagonista assim, nesse cenário, e é por isso que em Romanos 8 ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? A morte, a perseguição, a espada, a nudez, a fome, a altura, a profundidade, nada. Pelo contrário, em todas essas coisas, nós somos mais, infinitamente mais do que vencedores. Amém. Tem um ponto aqui, evangelista Wallach, que eu acho interessante, nesse sucesso de Paulo plantando igreja, queridos irmãos, amigos que nos assistem, que eu extraio aqui do capítulo 16 de Romanos. Aqui no capítulo 16 de Romanos, o evangelista Wallach, ele faz uma lista de pessoas que ajudaram ele. Ele vai dizer o seguinte, recomendo-vos, pois Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém os santos. No versículo 3 ele diz, saudai a Príscila e a Áquila, né? Meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Epênetro, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo, saudai a Maria, que trabalhou muito por nós, saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes, lá na frente ele diz, saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Eustaques, meu amado, saudai a Peles, aprovado em Cristo, saudai aos da família de Aristóbulo, Herodião e tantos outros, ele vai mencionando aqui, Pérside, né? Que coisa linda. Então, um dos segredos também do sucesso desse trabalho de Paulo
é que ele tinha muitas pessoas. Paulo não era aquele homem ciumento, ele gostava de dar oportunidade para as pessoas, ele invertia nas pessoas e por isso ele tinha muita gente ao lado dele que o ajudava. E outra coisa, aqui a gente extrai também que ele reconhecia isso. Não sou eu, Paulo, mas é Cristo. E são essas pessoas todas que estão do meu lado, que me ajudam, que cooperam comigo, né? Pastor Marcos, interessante que eu comentou aí, quando Paulo ele escreve essa carta aos Romanos, ele já está encerrando o seu ministério. Não se consegue definir em que data específica, mas o certo é que ele já tinha agariado muito conhecimento, muitas amizades e muitos cooperadores da obra de Deus. Mas até o término do seu ministério, ainda na prisão em Roma, Paulo, quando ele escreve aos irmãos em Éfeso, quando ele escreve aos irmãos em Filipos, ele de dentro da prisão, ele sempre agradece aos cooperadores da obra de Deus. Sabendo, falei agora há pouco, na minha última fala, de que ele saberia do que ele teria que padecer. Mas o entendimento desse padecer não é de falecer, não é nada disso. Até porque o evangelho que ele pregava era reconfortante para o próprio pregador, para aquele que estava preso. E ele reconhecia todos aqueles cooperadores. E Paulo ele vai dizer, em uma das suas cartas, dizendo que viver é Cristo e morrer é lucro. Maravilha. Meus amados, o nosso programa chegou ao final. O tema está maravilhoso. Sucesso aqui de Paulo enquanto um plantador de igrejas. E eu concluo aqui junto com os colegas, falando que essa dedicação de Paulo também ao ministério da palavra é muito importante, porque uma igreja ela só tem realmente substância, ela só tem consistência, ela cresce de forma saudável se ela estiver firmada na palavra de Deus, né? E Paulo tinha essa preocupação, ele dizia, ainda que eu mesmo, o anjo, venha até vós e vos pregue um evangelho diferente daquele que eu vos tenho pregado, seja anátema. Então a igreja que permanece é aquela que tem um evangelho verdadeiro, não é esse evangelho de meia tigela que está por aí, não é um evangelho de prosperidade apenas, de triunfalismo, não é esse evangelho de coaching que está por aí, infelizmente, atingindo muitas igrejas e que não ensina as pessoas a estarem dispostas a sofrer por amor a Cristo, a vencer pela oração, a ser uma igreja mais simples, mais humilde, mas, sobretudo, mais convicta da sua chamada. E Paulo, ele nos ensina isso, que ele perseverava na palavra e também na oração. Está aí, meus irmãos, portanto, a nossa lição de hoje, de número 7, falando sobre Paulo, plantador de igreja, e dentro desse tema, muitos outros subtemas chamam a nossa atenção, né? Como ele teve sucesso como plantador de igreja, o seu chamado, a sua convicção, o deserto que ele passou, a base da igreja lá em Antioquia, a liderança a que ele estava sujeito, que impôs as mãos sobre ele, que abençoou a vida de Paulo, e a direção do Espírito Santo na vida daquele homem de Deus. Nós vamos encerrar hoje agradecendo muito a Deus pela sua audiência no programa Escola Bíblica, agradecendo ao pastor Elias Gomes, ao evangelista Wallace França, a todos os nossos coordenadores da EBD, professores e alunos, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e que você continue como cooperador nessa lavoura de Deus, nesse edifício do Senhor, que é a igreja dele, a igreja do Deus vivo. Amém? Convido o evangelista Wallace para nos despedir em oração. Vamos orar então? Senhor meu Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais esta programação do programa Escola Bíblica da TV Cairóis, canal 7.1. Nós te louvamos pela vida desses cooperadores da boa obra do Senhor, obrigado, pelo pastor Marcos Pai. Melo, pela vida do pastor Elias Gomes, por todos os professores e coordenadores da Escola Bíblica da Igreja Assembleia de Deus Missão em Marabá, que fazem esse trabalho árduo, com muito afinco, com muita coragem e muita vontade. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, por esta programação. Sê conosco, sê também com todos os dirigentes das nossas congregações, para que eles possam ter a consciência da importância desse trabalho realizado em Marabá. Senhor, nós te pedimos também que sê conosco nessa boa obra em geral da Igreja Assembleia de Deus Missão, seja no ensino, seja no discipulado, mas que acima de tudo, Senhor, o primeiro objetivo seja a ministração da tua boa e poderosa palavra. Nós te agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém.
Obrigado pela sua audiência e até o programa Escola Bíblica do próximo final de semana. Aguardamos por você.